companheiros e companheiros, foi aqui, exatamente aqui. Nosso palanque era daquele lado, não tinha aquela arquibancada. Foi aqui que eu tive a mais importante lição de sociologia política que um homem tem. Greve de 1979. Este estádio local. A greve estava durando há 15 dias. E os empresários fizeram uma proposta que eu achei que a proposta era boa. Os empresários ofereceram para a gente 15% em 3 parcelas de 5. Os empresários admitiram pagar os dias parados da greve, não descontar nas férias e pagar o fundo de garantia que iam descontar de nós. Eu achei que a proposta era boa. Eu vim aqui para esse estado. Eu tinha uma comissão de fábrica de 300 trabalhadores. Eu mandei a comissão de fábrica vir cedo para cá. Vários daqueles companheiros que me abraçaram estavam aqui. E eu mandei eles virem para eles sondarem com os trabalhadores se os trabalhadores iam ou não aceitar a proposta Alckmin. E quando eu cheguei, todo mundo falava: Lula, a peãozada não vai aceitar o acordo. A peãozada está radicalizada, não vai aceitar o acordo, porque a gente tinha preparado os trabalhadores para uma guerra. Aí nós chegamos aqui, cada um que ia falar, Alckmin era vaiado. Cada um que ia falar era vaiado. Quando eu fui falar, tinha mais gente do que tem hoje aqui, porque eu não tinha esse parque, estava tudo lotado de gente. Eu fiquei pensando, se eu colocar o acordo em votação, eu vou perder. E eu não posso perder, porque um líder não pode perder uma votação. Ele tem que ter capacidade de persuasão. Então, ao invés de colocar o acordo em votação, eu propus um voto de confiança em mim. Eu disse para os trabalhadores: quem confiar em mim, eu queria que você levantasse a mão. A gente vai voltar a trabalhar e eu vou continuar negociando. Todo mundo levantou a mão, Alckmin. Todo mundo. Repito esse gesto para o Stuka tirar uma fotografia bonita. Levante a mão. Levante a mão. Pois bem, a coisa mais engraçada que eu aprendi na vida, o que é a relação de confiança? Os trabalhadores, por unanimidade, aprovaram a minha proposta de voltar a trabalhar e eu continuar negociando. Mas todos os trabalhadores saíram daqui putos da vida comigo, achando que eu tinha traído eles. Todos, sem distinção, todos. Nós passamos um ano para recuperar a confiança dos trabalhadores. Um ano inteiro. Eu ia na porta da fábrica fazer discurso, os trabalhadores não paravam para ouvir a gente. Eu comecei a fazer piquete na porta de fábrica para eles pararem para ouvir a gente outra vez. Em fevereiro do ano seguinte, a gente reconquistou a confiança dos trabalhadores e fizemos a famosa greve de 41 dias. Os trabalhadores diziam assim para mim: nós aguentamos 4 meses, nós aguentamos 3 meses, nós aguentamos um ano de greve. Eu falava: vocês não aguentam, porque se a gente for verdadeiro, a gente sabe o que acontece dentro de uma casa. Vai chegando no fim do mês, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar o leite, tem que pagar o pão, tem que pagar o aluguel. E a mulher começa a cobrar do marido: cadê o leite? Cadê o pão? Cadê o aluguel? E você começa a voltar a trabalhar. Eu sabia que era assim. Mas como o pessoal dizia que aguentava até a morte, eu falei: então vocês vão aguentar. Eu falei: eu não paro essa greve. Dia 17 de abril me prenderam. Eu fiquei 31 dias na cadeia. E a greve começou a acabar porque os empresários começaram a mandar carta para os trabalhadores, dizendo que ia mandar embora por justa causa, por abandono do emprego. Aí os trabalhadores começaram a votar. O que aconteceu? Veja a lição. Aconteceu um milagre. O pessoal perdeu tudo, porque na greve de 80 a gente não ganhou nada, nada. Teve mais de 15 mil demissões na categoria e eu virei herói.
eu virei herói. Eu que tinha pensado em ser herói em 79, Haddad, fui tratado como se eu fosse covarde. Em 80, que eu achei que ia ser massacrado, eu fiquei herói. Sabe por quê? Porque os trabalhadores descobriram que eu estava certo em 1979 e que ele estava errado. E eles aprenderam a lição em 1980. E eu quero agradecer a vocês outra vez, porque vocês fizeram bem de voltar a trabalhar, porque vocês têm que cuidar da família de vocês. Pois bem, companheiros, isso foi a mais importante lição política que eu tive na minha vida. Por isso, eu estou muito agradecido a vocês, e a lembrança desse Estado, para mim, é uma coisa maravilhosa. Mais do que maravilhosa. Para mim, é inesquecível o que eu vivi aqui. Mas nós estamos aqui também a partir das lutas, sabe, porque a gente pensou em fundar um partido. Eu era contra fundar partido. Eu era contra partido. Depois das greves de 78, eu dizia que eu não gostava de político e odiava quem gostava de política. Eu pensava que eu era esperto. No fundo, eu era um imbecil. Porque sabe qual é o defeito de quem não gosta de política? É que o país é governado por quem gosta. E de quem gosta são esses que estão eleitos, nós estamos ferrados. Então é preciso a gente gostar da política, a gente fazer política, para a gente aprender, escolher corretamente quem é que vai ser vereador, quem é que vai ser deputado, quem é que vai ser prefeito, quem é que vai ser... Porque senão a gente passa o ano inteiro brigando contra os patrões e chega na época das eleições, a gente elege um patrão para prefeito, para governador, para ser presidente da República, para ser senador, para ser deputado federal. É uma contradição. É como se você pegasse uma raposa que estava relinchando para você e colocasse a raposa dentro de um galinheiro, achando que a raposa ia cuidar das galinhas. No dia seguinte, quando você fosse ver suas galinhas tinham virado o quê? Comida da raposa. Essa descoberta política, Alckmin, eu tive aqui nesse estado. Eu lembro que quando eu criei o partido, vi o pessoal, aquele pessoal da esquerda, estudantes, Zé Disseu, Genuíno, o Haddad acho que não veio não, e falava assim para mim: ô Lula, o PT é tático ou estratégico? O PT é tático. Eu nem sabia o que era tático, nem o que era estratégico. Eu só sabia que eu queria um partido. Só sabia isso, eu quero um partido dos trabalhadores, para a gente eleger deputado, eleger vereador, eleger prefeito, para a gente começar a fazer as coisas que a gente ganha. E aí, eu quero dizer para vocês, o esforço que eu faço, todo santo dia, para não falhar com vocês. Eu posso mentir para qualquer pessoa no mundo. Eu posso mentir para qualquer presidente do mundo. Mas eu não tenho o direito, porque eu aprendi com a dona Lindu, a mentir para aqueles que confiam em mim, para aqueles que gostam de mim. Então vocês podem ter certeza da minha lealdade com vocês. E é por isso que eu tenho muito orgulho de estar aqui, 47 anos depois, com o mesmo tom de voz, talvez um pouco mais rouco, talvez sem a eloquência da voz que eu tinha, mas estou aqui para dizer para vocês, eu sou o primeiro presidente da República eleito 3 vezes. Não tem na história desse país. E tem muita gente que fala, por que o Lula quer um novo mandato? Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu, enquanto for vivo, não vou permitir parar de lutar e deixar com que a direita, uma direita que ficava dando risada das crianças que estavam morrendo por falta de remédio, de uma direita que é responsável pela morte de 400 mil pessoas da Covid por irresponsabilidade de não vacina. Que futuro essas pessoas pensam para o povo brasileiro se você ri de um velhinho que está morrendo asfixiado por falta de ar? Que futuro você quer para o povo brasileiro
se você não investir em educação? Que futuro que você quer para o povo brasileiro se você não investir na saúde? Que futuro que você quer para o povo brasileiro se você não investir em casa? Que futuro que você quer se você não investir no emprego? Enquanto eles criaram no mandato dele 2 milhões de empregos, nós criamos 10 milhões e 100 mil empregos formais nesses últimos 3 anos e meio. Isso é pensar no futuro. Quando eu resolvi fazer o programa Luz para Todos, eu estava pensando no futuro do povo brasileiro, porque quem vive à luz de vela ou de candeeiro, como eu vivi, sabe que o futuro é levar a energia da cara da pessoa. E a pessoa precisa saber, nós levamos para o futuro 17 milhões de pessoas que viviam no século XVII, na escuridão, nas trevas, e nós levamos luz elétrica para a casa das pessoas, para as crianças aprenderem a comer, enxergando a cara dos seus irmãos, enxergando o que estava mastigando. Quando eu resolvi fazer a transposição do São Francisco, eu estava pensando no futuro de um povo que durante 350 anos morria de sede, vinha embora para o sul, porque via sua galinha morrer, sua cabra morrer, sua vaquinha morrer, e muita gente era obrigada a vir para cá, como eu vim no pau de arara, para não morrer de fome e de sede. Pois bem, quando nós pensamos em fazer a transposição, eu estava tentando realizar um sonho do imperador Dom Pedro II, que pensou fazer a transposição em 1846 e não deixar ele fazer. E eu falei, é um pernambucano de Garanhuns que vai fazer a obra que o imperador não conseguiu fazer. É um filho do Nordeste, que sabe o que é pegar água no açude, que sabe o que é pegar água misturada com fezes de animal, com caramujo, com cocô de cabrita, de vaca, com urina de animal, para levar para casa para beber. É esse nordestino que sabe qual é o valor de levar água para 12 milhões e meio de pessoas. E se Deus quiser, Haddad, agora este ano, eu vou inaugurar, na verdade, sabe, a última gota d'água que nós vamos levar para a cidade de Fortaleza, para nunca mais o Nordeste chorar atrás de um pingo d'água. Isso é pensar no futuro. Eu fico pensando, essa gente pensa no futuro. Eu vou contar para vocês. O Brasil tem 300 e poucas faculdades espalhadas pelo Brasil inteiro. Em 500 anos, Alckmin, eles fizeram 136 ou 170. Eu e a Dilma, em apenas 16 anos, fizemos 200. Em 16 anos, nós fizemos mais do que eles fizeram em 500 anos de universidade nesse país. Isso é pensar no futuro. Isso é pensar no futuro. Porque o futuro significa investir em educação. O futuro significa formar o nosso jovem. E é por isso que eu estou pensando. E estou pensando muito, se prepare, porque vai ter mais. O Haddad não vai ser mais ministro da Educação, porque vai ser governador de São Paulo. Então, nós vamos ser o ministro da Educação está aqui. Fique tranquilo que eu não vou tirar você, não. Você é um bom ministro. Só estou falando bem do Haddad, porque o Haddad foi o melhor ministro da Educação que esse país já teve. Então, companheiros, eu, num quarto mandato, eu quero acabar com alguns dilemas desse país. Um deles é a formação do nosso povo. Eu quero meninas e meninos desse país, bem formados, bem estruturados, não apenas para trabalhar no mercado de trabalho. Eu vou dar um número, Haddad, que você sabe. Quando nós assumimos a presidência em 2003, anote esse número, o que é pensar em futuro. Quando eu assumi a presidência em 2003, tinha apenas 5 milhões de brasileiros no mercado de trabalho com diploma universitário. Hoje, tem 25 milhões com diploma universitário. Isso é pensar no futuro.
Eu vou dizer o que é pensar no futuro. O primeiro Instituto Federal foi feito no Brasil, na cidade de Campo de Cataguases, pelo presidente Nilo Peçanha, no Rio de Janeiro. Em 100 anos, eles fizeram 140. Eu e a Dilma fizemos 606 em apenas 16 anos. E vamos terminar o mandato com 800 institutos, para dizer para vocês que isso é pensar no futuro. Eu fui aqui na Universidade Federal de São Bernardo e fui lá ver meninas e meninos, filhos de metalúrgico, estudando engenharia espacial. E eu perguntei quanto custa uma menina por ano aqui nessa universidade. O reitor me falou 20 mil reais. Sabe quanto custa um preso na cadeia aqui em São Paulo? 35 mil reais. E um menino na universidade custa 20. Qual é a lição que eu posso dar para esses que não pensaram no futuro? Seus ignorantes, é que investir em educação é muito mais barato do que investir na cadeia para prender essas pessoas. Então nós temos que evitá-lo de virar bandido, dando oportunidade quando são crianças e adolescentes, para que a gente possa criar um outro país, um país mais civilizado. Eu, quando era presidente, tinha o Márcio Tomás Bato como ministro da Justiça. Nós queimamos e pegamos quase 500 mil armas do povo. O povo devolveu mais de 500 mil armas. Sabe o que eles fizeram? Eles distribuíram, venderam mais de 1 milhão de armas e venderam, Alckmin, 1 bilhão de balas. Essa gente fala em segurança. Quem é que ficou com esse 1 bilhão de balas, Alckmin? Foi o dono de casa ou é o crime organizado que, travestido de boa vontade, foi comprar revólver, pistola, fuzil, para continuar matando gente e fortalecendo o crime organizado? Enquanto eles pegaram, em mandato deles, 1 bilhão de reais do crime organizado, nós pegamos a dar de 35 bilhões de reais do crime organizado, porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar com a indústria do crime sofisticada. É fácil matar o bandido numa favela. Agora, o cara que manda está no apartamento de cobertura. O cara que manda está morando no condomínio. E nós precisamos acabar com esse para poder acabar com o desbaixo. E nós vamos trabalhar duro. Nós vamos trabalhar duro. Se for aprovada a PEC da segurança pública, que o Alcolumbre mandou para a comissão ontem, se for aprovada a PEC da segurança pública, eu vou criar o Ministério da Segurança Pública para dividir responsabilidade com estados e municípios, para a gente libertar o povo das vilas mais pobres, em que tem quadrilha que manda na vila, tem quadrilha que aporrinha a vida do povo. E nós vamos libertar o povo, prendendo todo mundo que acha que é dono de uma favela ou de um bairro pobre. Por isso eu quero criar o Ministério de Segurança Pública, mas primeiro eu tenho que mudar a Constituição. Mas não é só isso, gente. Pensar no futuro desse país é a gente pensar em escola de tempo integral, para a gente facilitar não apenas a vida do estudante, mas a vida da mãe e a vida do pai, que pode trabalhar sabendo que o seu filho está estudando, que ele está aprendendo arte, que ele está aprendendo dança, que ele está aprendendo música, que ele está aprendendo coisas importantes, sobretudo na questão ambiental e sobretudo na questão do tratamento respeitoso à mulher, porque ele tem que começar a aprender desde criança que o homem não é melhor do que a mulher. Ele tem que aprender que nós somos iguais. Pois bem, mas pensar em futuro é pensar como é que a gente vai explorar a riqueza que hoje é chamada de terras raras e minerais críticos, que é o que está fazendo a disputa entre China e Estados Unidos. A gente não tem opção pela China, nem opção pelos Estados Unidos. O que nós queremos é colocar nossas meninas e os nossos meninos para estudarem como é que a gente vai explorar esse minério, como é que a gente vai transformá-lo, como é que a gente vai produzir os celulares, os chips, as baterias elétricas, tudo que for produzido pelos minerais críticos e terras raras. A gente não quer exportar o mineral bruto para depois comprar as coisas prontas dele. Nós queremos extrair aqui,
transformar aqui, industrializá-la aqui, produzir aqui, gerar emprego aqui e gerar riqueza. Porque eu não quero nem com os Estados Unidos, nem com a Rússia, nem com a China, nem com a França, nem com a Inglaterra. Ninguém vai explorar os nossos minerais. Nós é que vamos explorar em benefício do povo brasileiro. Esse país está devendo a si mesmo se transformar numa grande nação. E nós vamos fazer esse país ser uma grande nação. Por isso, eu coloquei o Alckmin como ministro da Indústria e Comércio, para criar a nova Indústria Brasil, que teve investimento de quase 800 bilhões de reais para a gente industrializar. E fazia anos que a indústria brasileira não crescia. E nós crescemos 3,4%. Portanto, companheiros, se eu for continuar falando, tudo que eu escrevi aqui não vai terminar. E eu vou terminar a minha fala, porque eu estou com dó de vocês no sol, desde a hora que vocês chegarem aqui. Eu quero terminar. Eu, dentro de 10 ou 15 dias, eu e o Alckmin vamos apresentar a nossa proposta de governo para o próximo mandato. Nós vamos fazer um negócio bem qualificado e vamos preparar para anunciar. E eu quero que vocês prestem atenção. O que é que nós vamos apresentar para esse país? Porque eu também quero que vocês, cada militante nosso, tem que andar com a comparação entre o que nós fizemos e o que os outros fizeram. Vocês têm que estar preparados para vocês saberem algumas coisas. Eu vou dizer algumas coisas para vocês saberem. Eu vou dizer algumas coisas para vocês, só para vocês saberem, mas o partido tem obrigação de passar para vocês. Vocês sabem quantos estudantes que estavam desistindo da escola do ensino médio, nós demos uma bolsa para eles não sair da escola? 7 milhões e 200 meninos do ensino médio estão estudando porque nós não permitimos que eles saiam da escola. Vocês sabem que nós fizemos o imposto de renda, sabe, não ser descontado para quem ganha até 5 mil reais. Você sabe que nós criamos 174 mil indústrias apoiadas com crédito. Você sabe que o novo PAC gastou 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Apenas algumas coisas para vocês perceberem a diferença que vocês vão receber. A inflação deles foi 6,2%, a nossa 4,5%. A taxa de desemprego deles foi 8%, a nossa 5,4%. O aumento do emprego deles, o mandato inteiro, foi 6 milhões, o nosso foi 10 milhões. O crescimento econômico deles foi 1,4%, o nosso foi 3%. A situação fiscal, eles tiveram um prejuízo fiscal de 2,8% e nós chegamos a 0,5%. Então, eu quero que vocês tenham um número para comparar. Quem assentou mais terras indígenas, quem assentou mais trabalhador rural, quem gerou mais emprego, quem deu mais aumento de salário, para que a gente possa dizer para eles: criem vergonha na cara, pare de mentir, porque o povo brasileiro não vai aceitar que a mentira vença a verdade. Por isso, meus companheiros e companheiras, a Janja falou para mim: ô meu amor, quando você estiver falando, que você estiver percebendo que as pessoas estão levantando e está ficando um clarão no meio, o povo está avisando: para de falar que eu quero almoçar. E eu sei que vocês estão com fome e eu ainda vou almoçar em Brasília. Gente, não se esqueçam de votar no Haddad para governador. Não se esqueça que nós temos 2 votos para o Senado. Nós temos 2 votos para o Senado. Quem votar em Marina, vota na Simone. Quem votar na Simone, vota na Marina. Quem votar na Simone, na Marina e no Haddad, vota no Lulinha para presidente da República. E quem votar no Haddad, no Lula, na Simone, na Marina, vota nos deputados federais e nas deputadas federais do nosso time. Porque a gente precisa ganhar as eleições, eleger maioria no Congresso Nacional para que a gente possa fazer tudo o que a gente tem que fazer nesse país. Companheiros e companheiras, um abraço no coração. Um abraço no coração.
Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!